Começa agora o Mindcast, o podcast do Instituto Ricardo Pacheco de Desenvolvimento Humano. Apresentação: Ricardo Pacheco. Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Aqui quem fala é o coach palestrante Ricardo Pacheco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, ao Mindcast, ao podcast que a gente fala sobre mentalidade, sobre positividade, sobre neurociência, PNL, coaching e muitas outras ferramentas, né, que podem ajudar você no seu desenvolvimento pessoal e profissional. E no episódio de hoje nós vamos tratar sobre a vitimismo, aquela pessoa que se acha vítima, né? Aquela pessoa que não deixa de fazer as coisas, deixa de sonhar, deixa de buscar os seus sonhos, seus desejos, seus objetivos, no fato de ficar se vitimizando, se achando coitadinha, que as coisas não vão dando certo. Então nós vamos tratar hoje nesse episódio sobre isso, sobre vitimismo, e é um assunto muito sério que tem deixado muitas pessoas depressivas, pessoas com poucas amizades, pessoas que não estão mais acostumados com pessoas, já nem os da família, os da própria família eles aguentam estar perto, não tem muito contato, perde o contato com os amigos, perde o contato com o mundo, né? A pessoa passa a não viver mais, a pessoa passa naquele estado de que se achando vítima, que ninguém ajuda. Mas ninguém me ajuda, ninguém me apoia, nem os próprios da minha família me apoiam onde deveriam estar me apoiando, o meu cônjuge não me apoia, a minha esposa, meu marido não me apoia nos meus negócios, nos meus sonhos, e acabam se vitimizando. Pena, né, que este assunto é muito sério, é uma pena a gente estar tratando desse assunto, porque poderíamos estar muito bem aqui falando de pessoas super motivadas, pessoas que se automotivam todos os dias. Seria muito legal se as pessoas aprendessem. E o objetivo aqui do nosso podcast, e o objetivo real do Instituto Ricardo Pacheco de Desenvolvimento Humano, é justamente isso, né? Transformar vidas, mostrar para as pessoas que elas têm potencial, que elas têm um grande poder dentro de si, mas que não sabem usar, né? Então a gente estuda muito, nossos treinamentos, nossas palestras, nossos cursos é muito voltado para a mentalidade humana. Porque quando eu descobri a minha missão de vida, que é ajudar o próximo e ajudar as pessoas, e descobri o coaching já faz uns 6, 7 anos atrás, já vinha estudando, né? Não havia feito ainda 7 anos atrás, não havia feito ainda uma formação. Mas eu já pesquisava, já me atraía essas grandes ferramentas, essas grandes profissões que ajudam as pessoas. E eu me identifiquei muito, porque esse é meu real objetivo, é ajudar as pessoas. Então nós aqui do Instituto Ricardo Pacheco acreditamos muito, estudamos muito a mente do ser humano. É por onde começa tudo. Você pode até participar de palestras, de treinamentos, de desenvolvimento humano. Você pode participar de palestras motivacionais, mas uma palestra motivacional, por exemplo, você fica motivado uns 3, 4 dias. A partir desses 3, 4 dias, quando passa, você já vê que as coisas não começam a funcionar. E você começa acabando se frustrando. E eu descobri que com o coaching, com a PNL, a programação neurolinguística, e com a mecânica quântica, que tudo começa na nossa mentalidade. Então comecei a estudar, a buscar mais desenvolvimento sobre esta área, sobre neurociência, sobre programação neurolinguística, sobre como funciona a mentalidade humana. Acabei me apaixonando em entender a mentalidade do ser humano. E aí que vem a questão. Muitas pessoas então participam de palestras, de treinamentos, muitas pessoas vão a palestras, a eventos motivacionais e acabam não dando resultado, né? Dá aqueles resultados ali, deixa a pessoa motivada ali uns 3, 4 dias. Passando esses 3, 4 dias, elas começam já a notar já que as coisas não vão indo muito bem. E eu descobri, eu me apaixonei pela mentalidade humana. Então fomos estudando e buscando, pesquisando e montando os treinamentos sobre a mentalidade do ser humano, como funciona a mente, como é que funciona o subconsciente, o consciente, o inconsciente da pessoa. Então nós concluímos que você pode, com certeza, não digo para você não fazer nenhum outro tipo de treinamento, que são todos super recomendadíssimos, como por exemplo o coaching, como por exemplo a programação neurolinguística, entre outros. Mas o principal é você conhecer primeiramente sua mente. Primeiro você conhecer como funciona a sua mente. A partir daí você vai ver
que você vai reprogramando sua mente, porque a nossa mente ela foi programada desde o nosso nascimento, então ela foi programada já para que você viva um certo padrão num sistema a qual muitas pessoas vivem. Por isso que muitas das vezes a gente não sai do mesmo lugar, porque a gente está refazendo tudo aquilo que aprendemos desde pequeno, tudo que foi nos passado desde pequenininho para nós, a gente foi só replicando. E conforme vai passando os anos, a gente vai acabando com os hábitos que nos foram postos, né? Que foi nos passado de geração em geração. Você pode, por exemplo, com certeza aí estar vivendo a vida que seu pai viveu, a vida que a sua mãe viveu. E o seu pai, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem clássico, sobre dinheiro, sobre quando você era pequeno. Imagina só você com 7 anos de idade, questionando ao seu pai, perguntando para o seu pai, por exemplo, vamos dar um exemplo, que seu pai seja um pedreiro, né? Então você chega para o seu pai e pergunta para o seu pai: pai, como eu faço para ganhar dinheiro? O seu pai de repente te passou, como na maioria, 99% dos casos, os nossos pais passam aquilo que ele foi passado para eles também, né? Por exemplo, aí você chega e pergunta para o seu pai como se faz para ganhar dinheiro, e seu pai acaba lhe falando que para você ganhar dinheiro, você tem que seguir a carreira dele, a profissão que ele está seguindo, que só assim você pode ganhar dinheiro na sua vida. Ou seja, ele te programou, ele te ensinou que somente ali naquela área, naquela profissão ali, que é aquela área ali que vai te dar muito dinheiro, que vai te trazer dinheiro. Ou seja, você cresce com aquele paradigma ali, com aquela mentalidade ali, que só sendo pedreiro e trabalhando um serviço pesado, você vai ter dinheiro na sua vida. Isso é uma crença, é um paradigma que foi passado. Então é assim que acontece na nossa vida. A gente é programado, todos nós quando crescemos, a gente vai aprendendo coisas com os avós, com os tios, com a mãe, com o pai, o pessoal todo da família, né? Tudo que a gente vai vendo e escutando, e a gente vai replicando na nossa vida. E de repente, hoje, se você é aquela pessoa que se sente vítima, né? Se sente vítima da sociedade, se sente vítima na sua família, se sente vítima de algo, ou que alguém não te der oportunidade, que as coisas não dão certo para você porque você precisa de ajuda, você precisa que alguém lhe apoie, e isso, por exemplo, uma pessoa que não te apoia, não está te apoiando, e você acaba achando, se vitimizando, porque você não vai para frente, você não anda para frente, por causa dessa pessoa que não te apoia, que não te ajuda. Essa mentalidade de vitimismo, eu considero um assunto seríssimo, porque eu já passei muito por isso. Há uns anos atrás, aí eu me achava vítima, eu pensava que as pessoas tinham que me ajudar, e que se as coisas não davam certo para mim, era porque era a culpa do fulano e do ciclano. Conforme eu fui mudando essa mentalidade, eu fui aplicando aquilo que eu estava aprendendo em treinamentos, que eu estava aprendendo, estudando muito, por sinal. Nós vamos aprendendo a reprogramar a nossa mente. A gente vai aprendendo a reprogramar, a tirar aqueles paradigmas, tirar aquelas crenças de que as pessoas eram culpadas dos meus resultados. Então fui reprogramando a minha mentalidade, e isso foi tudo mudando. E quando você descobre o grande poder que tem dentro de você e você não sabe usar, quando você desperta, quando a sua consciência se expande, há uma expansão da consciência, nossa, é extraordinária. Quando você aprende a usar sua mente, você aprende a visualizar as coisas que você quer, os teus desejos, os teus sonhos se tornam mais reais. Ainda que não se concretizou o teu sonho, o teu desejo, você tem que mentalizar na sua mente que já é real, você já tem que se sentir como possuidor já daquilo que você deseja, daquilo que você sonha. Essa é uma das estratégias de usar a mentalidade. Teve um dia desses que uma das minhas clientes de coaching, nós estávamos fazendo uma sessão de coaching individual, perguntou para mim: mas é muito difícil se manter com o dia a dia que nós passamos, se nós mantermos a nossa mente positiva com todos os acontecimentos, com a correria do dia a dia. Ela me questionou como fazer isso, como, né, num ambiente de trabalho, por exemplo, que a pessoa trabalha com outros colegas, né, e enfrenta várias dificuldades, e trânsito, às vezes é num transporte público onde está lotado. Falou que todos os dias aquela correria, pegava um trânsito, e ela me perguntou como fazer isso, como ficar positivo, se manter positivo durante a correria do dia a dia. E ela disse que seria impossível manter-se positivo o tempo todo.
E eu vou fazendo umas perguntas para ela, como por exemplo, eu perguntei para ela, né, ela havia me falado que pegava um transporte público e vivia, né, lotado, e às vezes era briga dentro dos transporte público. Quem pega o transporte público durante a correria do dia a dia, né, no final do horário da saída do trabalho, no horário de pico, sabe como, né, funciona. Só que conforme fui perguntando para ela, o que você fica fazendo durante esse tempo, essa trajetória, ela me disse que levava em torno de 1h20 até chegar na casa dela, esse trajeto aí que o ônibus fazia. E eu perguntei para ela o que ela fazia durante essa hora aí que ela passava dentro do ônibus, o que ela fazia para se manter positivo no meio daquela bagunça, no meio daquela multidão ali. E ela disse que não fazia nada, simplesmente ficava até irritada, ficava pensando, né, a situação que elas passavam ali, ficava se questionando por que eu passo por isso, por que eu tenho que suportar este ônibus lotado. E ela ficava tempo todo, já no momento, já antes lá esperando o ônibus, ela já me disse que ficava já braba, porque se atrasasse a condução, ela ficava já irritada já antes de pegar o ônibus. E durante o trajeto, 1h20, imagina 1h20 você ali dentro, apertado que nem uma sardinha na lata, né? Já com os problemas do dia a dia, com o trabalho, trabalhou o dia todo, e ficava pensando só coisas ruins, só pensamentos negativos na cabeça, porque ela passava por aquela situação ali. E eu disse pra ela, durante essa 1h20, que tal você colocar no seu telefone aí uns áudios de afirmações positivas, algo que trazesse paz e tranquilidade pra ela em meio àquela multidão, em meio àquela bagunça. E que tal você ler um livro, né, durante esse trajeto, 1h20, dentro de uma condução, apesar de bagunça, de às vezes não ter até nem espaço, nem lugar para sentar, mas 1h20, quanta coisa dá para você fazer em 1h20, eu falei para ela, e ela disse, mudou o semblante e disse, realmente, poderia estar ouvindo algo que me deixasse tranquila naquele momento. Então eu disse para ela, então, né, fazer isso, que é ao mesmo tempo que levaria pensando em coisas que deixassem ela tristes ali e cada vez mais irritada e mais preocupada, porque ali no meio daquela bagunça já começava a vir uns problemas, as reclamações na mente dela e a mente fica muito abalada. Ela gostou, começou a aplicar e tudo começou a mudar. Então essas são as estratégias, né? As pessoas às vezes aí chegam em se vitimismo, mas é porque eu pego o transporte lotado, eu não tenho condições, e inventam N desculpas para não fazer. O processo de de você encontrar um novo hábito é muito difícil. Tanto é que pesquisas comprovam que o ato de pensar é o ato que é mais difícil que tem nessa face da Terra. É o ato do ser humano pensar. Nós fazemos e pensamos no automático. Tudo aquilo que nós fomos programados, nós estamos refazendo durante o nosso dia a dia. Estamos fazendo já até em forma inconsciente. Os nossos pensamentos já estão tomando conta inconscientemente. Já é um hábito você reclamar, já virou um hábito você reclamar. Em vez de mudar esta programação, você prefere continuar do jeito que está. Ela começou a aplicar então essas minhas dicas, começou a escutar áudios, né, durante o trajeto, porque ela disse que não dava para ler porque em pé, né, era difícil, tinha que se segurar, e como tinha ler, balançar. Então eu disse para ela, então, que tal você pegar os audiobooks e colocar e durante o trajeto, está 1h20, todos os dias você está, né, durante o percurso, você está escutando coisas que te deixam mais para cima em meio a essa bagunça, esses tumultos do dia a dia. Muito bem, pessoal, este foi o nosso Mindcast, primeiro episódio sobre vitimismo. Então não deixe de continuar escutando nossos áudios. Que tal também você aplicar esta dica e usar esses áudios para escutar durante o seu percurso do seu trabalho, colocar aí no seu carro para ir escutando? Com certeza vai te agregar muito valor à sua vida. Nós vamos falar muito sobre mentalidade, sobre positividade aqui, que é o nosso foco. É fazer com que as pessoas não fiquem cabisbaixas, não fiquem para trás, e que comecem a pensar e a usar este grande poder, que é o poder da mente, o poder do pensamento. Ok? Até o nosso próximo episódio. Foi um prazer estar com vocês e até o próximo podcast. Você ouviu Mindcast, o podcast do Instituto Ricardo Pacheco.